Liquigás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. Da BR Petrobras, pode confiar, é Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. No dia 5/10/2016, às 8 horas da manhã, o advogado José Batista Silveira Pereira protocolou denúncia por infração político-administrativa, pedindo a cassação do atual prefeito, baseada na contratação da empresa para a prestação de serviço de georreferenciamento. No que se baseou esse pedido, né? Bom, pessoal, esse pedido ele está baseado justamente naquela CPI que aconteceu, né? E essa CPI, na época, foi concluída, né? A comissão, na época, concluiu e, inclusive, a presidente da comissão era a vereadora Evânia, né? E ela concluiu realmente que Silvio Raffaelli, né, incorreu numa infração político-administrativa, né? E tomou como base na época, eu estou aqui justamente com a minha denúncia, tá? E tomou como base o Decreto-Lei 201 de 67. Todos podem consultar lá no seu artigo 4º, inciso 7º. Então, foi com base nisso que a gente apresentou esta denúncia na Câmara de Vereadores. O que você estaria pedindo? Seria a cassação ou o impedimento do atual prefeito? Não, nós fizemos dois pedidos, né? Na verdade, primeiro a gente apresentou a denúncia, né? Depois de passar desta fase de receber ou rejeitar a denúncia, aí sim a gente pede a cassação do mandado do prefeito. E esse pedido foi feito somente agora? Bom, este pedido não é que ele foi feito somente agora, como eu já falei para os senhores naqueles vídeos que eu já tinha postado, né? Existia uma decisão judicial aqui da nossa juíza de TAPS, a doutora Débora, que Silvio Raffaelli, na época, impetrou o mandado de segurança, né? Justamente impedindo de dar prosseguimento nesta CPI. Então, o que ocorreu? Agora, no dia 31 de agosto, né, decisão do nosso Tribunal de Justiça, por decisão unânime, ou seja, 3 desembargadores concluíram que, sim, a comissão agiu de forma correta, está tudo dentro da legalidade, e por isso que isso está dando andamento agora. Aí o senhor vai se perguntar, mas por que não foi antes da eleição? Não foi antes da eleição porque existia aquela outra denúncia contra Silvio Tejada, né? Aquele processo de Silvio Tejada também ainda estava tramitando, né? E na época Silvio Tejada, a pauta de Silvio Tejada tinha preferência da pauta de Silvio Raffaelli, né? Porque já tinha entrado a de Silvio Tejada antes de Silvio Raffaelli, porque a de Silvio Raffaelli estava aguardando ainda uma decisão do Tribunal de Justiça, enquanto a do Silvio Tejada já tinha uma decisão do Tribunal de Contas do Estado. Então não tinha o porquê, não tinha como entrar a de Silvio Raffaelli primeiro, antes das eleições ou antes mesmo de Silvio Tejada. Era impossível isso. A presidente da Câmara confirmou que o pedido irá à votação na próxima sessão. Bom, a sensação que eu tenho é que nós estamos indo para um segundo turno das eleições em TAPS. Estou sentindo bem essa sensação, já participei de segundo turnos em outras cidades, como Pelotas, e é essa sensação que eu tenho. Nós temos aí hoje o vencedor das eleições, Silvio Raffaelli, e temos de outro lado a militância do PP, né, que está se organizando, inclusive para segunda-feira lotar a Câmara de Vereadores, que não aceita e entrou com esse documento tentando, né, anular, caçar o prefeito, enfim, tentar fazer uma nova eleição ou mudar os resultados das eleições. É isso que eu tenho sentido. O que eu acho é que eu lamento muito. Eu perdi as eleições, fiz menos, esperava
claro que não fizesse muitos votos, mas perdi as eleições, fiz poucos votos, mas a gente tem que ter aceitação, tem que aceitar, né? Então, eu lamento porque eu estou muito a par do assunto CPI, do georreferenciamento, porque eu trabalhei muito e quase que sempre sozinha e quase que sempre 2 pessoas apenas assistindo a CPI. Não eram mais do que 2 pessoas indo lá e nos dando força, nos orientando, tentando ajudar. A CPI, o resultado dela saiu em 2014. Desde lá, então, qualquer pessoa poderia ter entrado pedindo a cassação do prefeito Silvio, qualquer pessoa. Nós, os vereadores, estávamos prejudicados de fazer isso, porque o vereador, quando pede a cassação do prefeito, ele fica impossibilitado de participar do processo de cassação. Então, por todo o tempo, se vinha um boato, um vai entrar, outro não vai entrar. Eu mesmo me senti derrotada porque a gente fez a CPI e ela não foi aproveitada pelas pessoas que hoje querem aproveitar ela. Eu só lamento isso, que foi após a eleição. Durante a eleição, algumas vezes ainda falei com um colega vereador que ele me disse que entraria com o pedido de cassação durante a eleição e esse pedido não veio. Aí essa é a dúvida que eu tenho. Por que não veio o pedido antes? Por que é depois da eleição, né? Eu perdi, eu acho que a gente tem que aceitar, e é esse que eu acho, o prazo que não está certo. O resultado da CPI, ele existe há 2 anos, por que não entraram antes? Isso que eu penso, por que não usaram a nossa CPI antes? É isso aí, é uma das coisas que eu lamento, assim, as pessoas saem publicando coisa sem instrução, isso eu lamento muito. Alguns falam, por que a CPI não terminou, o que houve, quem freou a CPI? CPI é uma coisa, processo de cassação é outra. A CPI, ela se encerrou em 2014. Quando a Justiça trancou a CPI já tinha sido votada dentro da comissão. Por 3 votos a 1 foi aprovado o relatório que fiz. Então a CPI terminou em 2014. A partir de 2014, qualquer cidadão tapense poderia ter entrado com pedido de cassação do prefeito Silvio Rafael. Qualquer cidadão tapense. Se fosse um dos vereadores que entrasse com pedido de cassação, o vereador não pode participar da comissão. Foi por isso que os vereadores não entraram na época e aí durante o tempo. Agora o que está acontecendo é um pedido de cassação, um pedido de outro processo, que ele pode levar de 30 a 90 dias. E o processo é para cassar o atual mandato do prefeito, que no caso, se isso venha a ocorrer, o prefeito está cassado e assume o vice-prefeito, Dr. Francisco, terminando o mandato. Quando o prefeito atual concorreu, ele estava legítimo, ele tinha poderes para concorrer, ele não era inelegível, ele era elegível, assim como seu vice. Aí então se discute na justiça, daí está na cabeça dos juízes da justiça comum e não da Câmara de Vereadores. Essas coisas que eu queria que as pessoas entendessem e não fossem enganadas com o tipo de notícias que correm por aí. Na segunda-feira, o requerimento para abrir a comissão vai à votação. Sendo ele precisa de 6 votos para ser aprovado. Sendo ele aprovado, no mesmo dia a gente faz o sorteio. São escolhidos os vereadores através de sorteio. Sorteando-se vereadores que, então, segundo turno, estão do lado do Silvio Rafael ou estão do lado do PP, eles podem ou tardar ou fazer que torne-se mais rápido. Só depende do número dos vereadores que foram sorteados. Se tornar mais lento, tem 90 dias, terminou o mandato, terminando o mandato 31 de dezembro, terminou o assunto. E na tua opinião, como magistrada, coordenadora da Câmara, como é que tu enxerga a possibilidade de vir ser aprovado ou não ser aprovado esse pedido de cassação? Ou tu não quer se manifestar sobre isso? Não, eu posso me manifestar. O que eu tenho a dizer é o seguinte, eu não sei os votos dos meus colegas, como ainda não decidi o meu. Até segunda-feira,
com certeza a gente vai se encontrar, a gente vai conversar. O que eu fiz até agora? A gente mandou o pedido, o que chegou até a Câmara, eu mandei ao nosso jurídico em Porto Alegre, no IGAM, onde nos dá assessoria, e lá está sendo analisado o pedido, para vermos se eu, como presidente da casa, devo aceitar ou não. Isso virá do nosso jurídico de Porto Alegre, que eu estou aguardando. Aí sim, ele me dizendo se deve aceitar ou não, que vamos começar a pensar nos votos.